Vamos falar agora um pouco sobre a importância, né, da educação física, então, para a criança com TEA. Então, conta pra gente, se vocês tiverem algumas outras perguntas, algumas coisas, nós temos algumas perguntas já, que algumas pessoas deixaram no Instagram, mas mesmo assim, se não forem contempladas, vocês deixam aqui, tá bom? Então, vou fechar meu microfone e é com você. Maravilha, Marilice, muito obrigado. E vou aproveitar um minutinho aqui também para cumprimentar as pessoas que estão aqui. Né? Tem 3 pessoas aí, além do Nelmo, a Miriam, né? Eu acho que teve uma outra pessoa também, de Lauro de Freitas, eu acho que o Rafael. Eu estarei lá em Lauro de Freitas em abril do ano que vem, dá um curso de 24 horas, é um intensivão, é praticamente, como a Aline falou, uma especialização em 3 dias. É uma avalanche de informações, como o Nelmo está falando aí, estarei por lá. E já estive, quando falaram aqui também de Belém do Pará, já estive em Belém do Pará, nós estamos negociando mais uma turma em Belém do Pará também, mais uma formação. E a Aline é uma professora de lutas, trabalha com autismo dentro de uma clínica, sob minha supervisão, pessoa fantástica, faz maravilhoso, tem um protagonismo profissional. A Alessandra também trabalha numa clínica em Jabuticabal, excelente profissional, trabalha com atividades lúdicas. A Luciana atende o próprio filho, uma profissional de educação física, atende o próprio filho, é profissional de educação física, ela é professora de pilates também, e o Nelmo trabalha com natação e treino de força, também sob minha supervisão. Então tem um pessoal aí que está me acompanhando também na live. Bom, todos, viu, Paulo? Todos futuros convidados para o Café com Pauta. Olha só, preparem-se. A Luciana, inclusive, vai fazer uma live amanhã. Eu acho que você poderia convidá-la, pessoa fantástica para isso. Ela tem um grupo de treinamento, de orientação para mães, muito bacana também, tá? Ela e a Alessandra podem ser pessoas aí para falar sobre esse tema, falar sobre esportes específicos, podem chamar o Nelmo, a Aline, eu acho que são pessoas muito bacanas para você também ter aí. A educação física, a gente vai falar em educação física, né? As pessoas podem confundir, né, a educação física como profissão e a educação física como educação física escolar, né? No tema, a gente não colocou a palavra escolar, mas muitas pessoas relacionam com isso. A educação física escolar, ela é um grande desafio, tá? Embora seja muito importante, seja um cenário, um ambiente riquíssimo de oportunidades de aprendizagem, ela, em geral, como ela é apresentada, dada a educação física escolar, claro que isso estou falando de uma maneira ampla, né? Isso não, existem exceções, existem casos que não são assim, mas, em geral, são aulas muito em que o professor dá algumas atividades comuns para todo mundo, e quem se adapta, quem participa, né? E às vezes o profissional ele é enviesado, ele é motivado também pelo aquilo que os alunos mais se interessam, aquilo que o aluno não interessa, ele acaba tendo dificuldade, né? E eu estou dizendo isso porque, por experiência, quando eu dei aula em escola pública, misericórdia, o dia que eu tinha que fazer alguma outra atividade, que não era futebol para os meninos e queimada para as meninas, ou dança para as meninas, era um caos, né? Então eu sei da experiência disso, né? Porque se criou uma história, infelizmente, quem propõe uma coisa diferente, é muito difícil mudar esse padrão. Então, hoje, as pessoas, isso envolve muito barulho, muito toque físico, muito suor, às vezes uma mudança não prevista na rotina, né, uma coisa que não está tão programada, organizada, e isso para as pessoas que apresentam dificuldades nisso, que são características do autismo, isso é um dificultador muito grande para a adesão desses indivíduos, né? Diferentemente da aula no ambiente escolar, em que você pode ter um auxiliar do lado da criança, né, para fazer ele quase que um trabalho de AT, né, com objetivos bastante específicos, né, embora também seja um desafio ter um PEI, ter um plano de ensino individual, né, ter o suporte do AEE, né, mas na educação física é um professor com todo mundo ao mesmo tempo, e é uma aglomeração num tema, né? Então, em geral, a tendência das pessoas com autismo, especialmente, né, nível 2 e nível 3 de suporte, é de não participarem efetivamente da educação física. Então, nós temos muitos casos que as crianças ficam estereotipando, ou elas
ficam simplesmente, né, paradas ali, a gente não chamaria isso de inclusão, chamaria isso de integração, simplesmente estão naquele ambiente, né? Ou em alguns casos conseguem fazer coisas individuais, só com um AT, só com uma criança, né? Então são, em geral, nível 1 de suporte, que já vai ter uma boa comunicação, que já vai ter compreensão das instruções, ele muitas vezes não se interessa por aqui algumas modalidades esportivas que são muito comuns, que é o futebol. Tem vários alunos que a gente dá suporte, pô, não quer jogar, o menino não quer jogar futebol, a menina não quer jogar vôlei, não quer fazer isso. Às vezes, algumas meninas, especialmente meninas, na característica do masking, acabam jogando sem querer para não ser rejeitada socialmente, o que os meninos têm mais dificuldade em fazer isso, de nível 1 de suporte. Então, a gente tem uma situação que somente os meninos, a maioria, não participa, mas tem traumas dessas situações, porque entra, leva uma bolada, e aí bate nos outros, xinga, não somente não tem uma situação bacana, mas também cria, expõe esse indivíduo numa situação indigna, de risada, de piada, né? Então essa, infelizmente, é a realidade que a gente tem na educação física escolar, tá? Infelizmente, de pessoas com autismo do nível 1 ao nível 3 de suporte, né? O modelo Exerciência, a minha empresa, ela trabalha, embora eu tenha trabalhado em escola, a gente tem com uma atuação junto à escola de uma forma indireta. Então, a gente tem a orientação, quando necessário, para os profissionais conversarem com esses profissionais da escola. Então, em geral, os profissionais que estão sob minha supervisão, eles não são os professores da escola. Eles são professores que atuam ou em casa ou na clínica. A gente chama de um trabalho especializado, né? Então, eles podem ir à escola, orientar o professor da escola sobre adaptações, né? Sobre uma rotina de atividades, sobre a possibilidade do aluno poder fazer escolhas, ele ter a possibilidade de usar abafador, de poder usar comunicação alternativa, de poder fazer algumas atividades em pequenos grupos, de terem, em alguns casos, especialmente nível 2 de suporte, 1 ou 2 coleguinhas que permanecem com esse coleguinha de aula para ajudar na atenção da atividade, para não sair correndo, né, para se comunicar na hora que tem que esperar na fila. Às vezes ela vai fazer uma atividade de vôlei, tem que esperar 10 minutos para fazer o seu próprio único movimento. Todo mundo está lá fazendo. Então, para esse menino não correr na fila, você pode ter estratégia dos coleguinhas ajudarem. Então, a gente trabalha com a orientação dos professores para orientar os da escola. E também para ir lá na escola, isso é muito bacana, Marilice, uma coisa que a gente não pôde ter oportunidade de falar lá no congresso, mas que é uma ferramenta que eu criei, que a gente vai até a escola, os profissionais vão até a escola e registram numa escala de 0 a 6 do grau de engajamento, entre que 0 o aluno está fora da atividade e 6 ele está participando efetivamente, com 5 níveis intermediários aí, né, de participação e dificuldade de comunicação, relações sociais, que você registra de minuto em minuto, de forma que você tenha um padrão e você possa, então, identificando esse padrão de participação do aluno na escola, você vai até a clínica, você vai atender em casa, ensinar aquelas habilidades de esperar, de fazer contato visual, aquilo que principalmente, ou de ele permanecer junto com os colegas, brincar paralelo, que são habilidades que são necessárias para ele participar efetivamente. E aí você ensina essas habilidades e volta para a escola e identifica se esse padrão comportamental modificou. Isso já é, então, uma coisa bacana que a gente está, então, relacionando 2 profissionais de educação física, com especialidades diferentes. Os 2 são formados em educação física, mas um formado geralmente para trabalho em escola, que é formação licenciatura, e um outro em geral, mas não obrigatoriamente, formado em bacharelado, que se especializa a usar estratégias da análise do comportamento, que vai ajudar o trabalho aqui. São 2 profissionais que trabalham de forma complementar com a educação física, um escolar, o outro especializada, para intervir melhor. Então, a gente está falando aqui já de 2 campos muito bacanas, né, que podem profissionais buscarem para intervenção, embora a gente tenha um cenário hoje que não é o desejável, mas a gente tem aí uma perspectiva muito boa de termos profissionais que possam contribuir significativamente. Que ótimo.